Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Uma boa tarde para você. Nós estamos aí iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira, e eu creio que Deus ele tem grandes coisas para a tua vida. Eu quero iniciar esse devocional te desafiando a buscá-lo, a adorá-lo, a buscar a presença dele em todo o tempo. Eu creio que Deus ele tem grandes coisas para você e Deus ele vai te dar uma semana abençoada de vitória em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês que nos desafia a deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Eu creio que Deus ele quer derramar da bênção dele, Deus ele quer nos abençoar, Deus ele quer nos levar a viver grandes coisas. Porém que para que tudo isso aconteça, para que realmente Deus ele manifeste o poder dele em nós e através de nós precisamos deixar que Deus ele trabalhe na nossa vida, transforme, mude algumas coisas na nossa vida. E o profeta Jeremias, ele tem uma palavra interessante da parte de Deus para o povo de Israel, quando Deus ele manda o profeta descer na casa do oleiro, em Jeremias 18, eu quero ler esse trecho com você. E a palavra de Deus fala assim, Jeremias 18, 1 a 4, e esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Queridos, creio que Deus ele quer transformar tudo aquilo que nós viveremos, tudo aquilo que nós vamos viver no Senhor, depende de nós deixarmos Deus ele trabalhar na nossa vida. Aqui o profeta Jeremias, ele é levado pelo Senhor à casa do oleiro e ele fala: olha, repare no vaso, porque ele é a casa de Israel. Esse vaso é a casa de Israel. E o oleiro é Deus, e Deus ele precisava trabalhar no vaso para que o vaso se tornasse segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Eu creio que todos nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, todos nós queremos ter um coração que agrade ao Senhor, todos nós queremos fazer a vontade de Deus, todos nós queremos ser vasos que honram o Senhor. Esse é o nosso desejo, e eu creio que é o teu desejo, é o meu desejo a cada manhã, a cada dia. O grande problema é até onde nós temos deixado o oleiro moldar, até onde nós temos deixado o oleiro estragar o barro e começar novamente a fazer o vaso. Deus ele quer fazer, querido, grandes coisas nas nossas vidas, mas tudo isso depende de eu e você deixarmos Deus trabalhar, Deus nos moldar, Deus ele nos transformar. Quantas coisas ainda nós guardamos no nosso coração, quanto capim ainda há no barro, quantas coisas ainda há na nossa vida, querido, que Deus ele precisa tirar antes de nos transformar, antes de nos encher, antes de nos fazer de nós vasos de honra. Eu creio que nós precisamos deixar Deus trabalhar, nós precisamos ser barro mole, barro que aceita ser moldado, aceita ser transformado. Quantas vezes nós temos um coração duro em muitas coisas que nós não permitimos Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus ele transformar a tua vida, deixa ele mexer em áreas que você tem aí sido duro no teu coração. Permita Deus ele mexer naquilo que é preciso. Não guarde nada. Eu creio que ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi foi, significa ser esse barro que vai ser moldado pelo Senhor, que vai ser amassado pelo Senhor muitas vezes, que vai ser alguém que vai quebrar muitas vezes, mas saber que cada vez que Deus ele quebra o vaso, cada vez que Deus ele amassa o barro,
Ele quer transformar esse vaso em um vaso segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Cada vez que Deus ele permite algumas coisas na nossa vida, ou trata algumas coisas conosco, querido, é porque ele quer fazer de mim e de você homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que são vasos segundo a sua vontade. Permita Deus ele trabalhar na tua vida. Eu queria te desafiar a estar sensível nesse tempo àquilo que Deus ele está falando com você, a estar sensível naquilo que Deus ele está trabalhando na tua vida e permitir que Deus ele mude situações, mude o nosso caráter, mude de quem nós somos e nos faça homens e mulheres segundo o seu coração. Esse é o desafio para você hoje, que Deus ele te abençoe, que Deus ele te faça um homem e uma mulher segundo o coração dele, em nome de Jesus. Amém.